Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje, que é sexta-feira, 27 de fevereiro. Vamos começar com uma prece, onde vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, a Deus, em agradecimento pela vida, pela nossa vida imortal, por esta existência, esta reencarnação em que nos encontramos agora, esta oportunidade bendita que recebemos de vir ao corpo, passarmos por essas experiências, onde temos nossa família, nosso trabalho, nosso lar, e por isso agradecemos. Pedimos ao nosso Mestre Jesus, que é o nosso irmão mais velho, nosso amigo, o nosso modelo, que esteja conosco, que continue conosco, a nos ensinar, a nos guiar, a nos conduzir, a espiritualidade amiga, nosso anjo guardião, nossos espíritos protetores, que estão sempre conosco a nos inspirar, a nos auxiliar no bom caminho, com bons pensamentos, com boas palavras, com boas ações, que nós possamos senti-los durante o nosso dia, durante a nossa jornada, que nós queiramos escutar só eles, que nosso dia seja leve, seja livre, seja útil e que possamos fazer coisas boas. E assim, no final do dia, irmos dormir tranquilos na certeza de que se não fizermos muito, fizemos tudo o que pudemos para o nosso melhoramento e para todos aqueles que estão conosco. E se não estiver muito boa a nossa situação, que neste momento a gente possa se entregar ao Pai, pedindo que Ele nos mande o que for necessário para nós, as respostas, as ações, as intervenções, porque temos fé de que acontecerá o melhor, seja o que for. Permanece conosco, Pai, permanece conosco, Mestre e amigo, hoje e para todo sempre, que assim seja. Muito bem, vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Estava aqui, nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver um estudo para hoje, uma reflexão, vamos ver o que nos vem. Aqui, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nos veio aqui o item 21, que está dentro do tema: a reencarnação fortalece os laços de família, enquanto que o princípio de uma existência única os desfaz. Então, capítulo 4, item 21. O que quer dizer esse tema? Quer dizer que acreditar, saber que existem diversas reencarnações fortalece os laços de família, visto que, sabendo que não termina com a morte do corpo, a relação que temos com os nossos familiares, esses laços se fortalecem. E se fosse o caso de terminarem com o corpo, que sentido faria cultivarmos tanto amor, semearmos toda aquela relação boa dentro da família, se vai se desfazer? Que diferença teria, não é mesmo? É claro que devemos amar a todos como irmãos, mas estamos falando aqui dos laços familiares. Vamos ver o que nos diz esse item. Verifiquemos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina nega de forma categórica a pré-existência da alma. Quer dizer, antes do corpo nascer não tinha alma, né? Começou ali junto com o corpo.
Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, segundo essa doutrina, não existe entre elas nenhum laço anterior de ligação. As almas, né? Entre as almas, elas são criadas ali naquele momento. Então, como que elas tinham uma ligação anterior? Não tinham. Elas são completamente estranhas umas às outras. Numa família seriam estranhas, iriam se conhecer ali a partir daquele momento do nascimento. A relação de parentesco entre as famílias fica reduzida somente a uma ligação corporal. Se a alma foi criada no momento que nasceu e termina no momento que morreu, é uma ligação somente corpórea, sem nenhum vínculo espiritual. Assim, o pai é um estranho para o filho e vice-versa. Não há motivo algum para se orgulhar por ter tido um antepassado ilustre, pois os vínculos pertencem somente à existência presente. Através da reencarnação, antepassados e descendentes podem já ter vivido juntos, se amado e poderão se reencontrar em outras encarnações, estreitando ainda mais seus laços de simpatia. Então, aqui terminou a nossa leitura. Que consolador sabermos, né, que os laços familiares já existiam e que irão continuar. Claro que alguns de nós podemos pensar, tá, mas e aqueles com quem eu não me dou bem? Nós vimos ontem a questão, né, que às vezes espíritos que não são daquela família espiritual vêm e reencarnam ali ou para aprenderem algo, ou para resgatarem algo que necessitam, mas eles não vão necessariamente, ou acontece ali eles conseguem se reorganizar, aqueles espíritos estranhos, e aí passam a se amar, passam a ser amigos, quem sabe até pertencer no futuro a uma mesma família. Ou então vão se entender, vão fazer as pazes, né, ou não, e cada um vai seguir seu caminho. É disso que se trata, não que aquele espírito inimigo, mesmo que familiar, vai continuar vai passar a ser da família porque reencarnou no corpo na família. Não. Isso vem para acontecer um reajuste. É sempre útil, nunca por acaso. Se existem espíritos ali antipáticos, algum reajuste precisa acontecer entre eles. Se não for nessa reencarnação, será em outra, mas o reajuste vai acontecer. Não quer dizer que seja da família, mas Deus vai colocar esses espíritos juntos até que se reajustem. Então, isso é bom para a gente pensar. Se tem alguém, isso acontece não só na família, com os amigos, com os colegas de trabalho. Então, se achar que vou só brigar, nunca mais quero ver, tu pode até não ver nesse corpo físico, mas assim que chegar no plano espiritual, em algum momento vocês vão se encontrar. Por isso que Jesus fala, antes de fazer uma oferenda, vai antes e entende com o teu inimigo, entende com o teu irmão, né? Antes de qualquer coisa que tu queira fazer na tua existência, na tua vida imortal. Porque isso vai acontecer, é lei do Pai, lei de Deus, não tem jeito. Então, nós temos sim as famílias espirituais, nós já conhecemos antes de nascer, vamos continuar convivendo com eles depois. São famílias, né? Como nós vimos ontem, quem não assistiu de ontem, volta lá e assiste. São famílias espirituais. E aqui está explicando para nós, né? Que sentido teria a alma ser criada ali? Então seria acreditar no acaso, não é? Não faz nossa razão, nos leva a pensar que não tem muito sentido. Bom, vamos lá então ao livro dos Espíritos, e nós estamos na introdução ao estudo da doutrina, que é a primeira parte do livro dos Espíritos. Estamos no início do livro, que é dividido em 17 partes, 17 itens, e nós já estamos no 15.
Vejam como passou rápido. Que diz que vai trazer um assunto sobre a loucura e o espiritismo. É um assunto muito esclarecedor, bastante delicado também, porque vai nos causar assim, vai nos fazer pensar, né? E sabe quando a gente pensa algo que nos causa um desconforto, porque a gente está acomodado numa forma de ver, então capaz que esse item traga esse desconforto para alguns de nós. Porque Kardec vai dizer assim, a quem falar que o espiritismo enlouquece as pessoas, nós viemos trazer, até ele brinca assim no sentido, eu não daria todo esse crédito para o espiritismo, dele ter todo esse poder de enlouquecer as pessoas. É claro, né, sendo ali irônico. Mas ele querendo dizer que se a pessoa acaba enlouquecendo, ele diz, a loucura é uma predisposição física do corpo, tá? Cerebral. Portanto, o espiritismo será o gatilho para desenvolver aquela loucura, como seria a matemática, como seria a música, como seria qualquer assunto que superexcitasse aquela consciência a ponto de levá-la à loucura, porque aquela predisposição era orgânica, física. Pronto, isso que Kardec vem explicar aqui, né? E aí ele vem nos falar que o espírito vai, que a gente não se preocupe, né? Porque sabemos das reencarnações que aquele corpo trouxe aquela predisposição à loucura, mas o espírito continua intacto, né? No plano espiritual, muito provavelmente aquela questão não vai existir. Ele ainda fala que, muito pelo contrário, a doutrina pode impedir. Muito mais casos ela impediu a loucura, atos de suicídio, por exemplo, porque estudando com profundidade a doutrina, sabendo das consequências dos atos, e especialmente do ato de tirar a própria vida, muitos e muitos suicídios foram resolvidos. A pessoa deixou de ficar triste, deixou de... Não, o espírita não tem mérito nenhum. Ele tem as mesmas dores, os mesmos sofrimentos de todos os outros. Mas, sabendo das consequências, muitos, né, de nós que por algum momento podem ter pensado em tirar a vida, já não o fazem, né? Sabendo que não vai adiantar, porque a dor não vai cessar. Então a doutrina, muito pelo contrário do que alguns sugeriam, que poderia ali enlouquecer por falar de espíritos, por falar de uma vida incorpórea, poderia deixar a pessoa louca, muito pelo contrário, com quem estuda com seriedade, quem estuda com profundidade, pode ter consolo e evitar consequências muito piores. E aí ele vem fazendo, toca num assunto delicado, que muito mais complexo que falar que estudar espíritos pode enlouquecer alguém, são linhas de pensamento que trazem figuras aterrorizantes, figuras que condicionam a existência. Por exemplo, eles se usam um exemplo. O que a gente usa para segurar uma criança? A gente amedronta ela. A gente diz, olha, se tu não se comportar, o velho do saco vai te pegar. Na minha época, quando eu era criança, era o velho do saco. Que era aqueles irmãos que passavam, né, com um saco de coisas nas costas. E aqui a gente ficava, meu Deus, eu vou fazer tudo que mandarem eu fazer, porque senão vão me levar. Né? Era a forma de manter a criança na linha. Então vem trazendo aqui, o espiritismo e a loucura, que pior do que dizer que conhecer a doutrina dos espíritos é tu usar uma figura fantasma, uma figura aterrorizante para controlar pessoas, né? Por exemplo, o diabo, se tu não fizer, o diabo te pega. Ou então outros nomes que às vezes usam,
né? É como querer controlar crianças. Kardec diz aqui, eu sei que esse assunto é delicado, não estamos aqui fazendo nenhum tipo de ataque, mas é o que diz nesse item, nós precisamos levantar para pensar um pouquinho, né? Cada um no seu direito de acreditar no que quiser, mas é Deus que existe, é Deus que rege, o mal é feito pelos homens, né? E Deus, com toda a sua bondade, fica ali nos ajudando, né? Um pai amoroso, justo, bom, fica ali. A gente erra, ele nos ajuda. A gente erra, ele nos ajuda. Agora, uma figura, um ser que teria ali tanto poder, um ser aterrorizante, será? Esse sim pode causar muito mais loucura, Kardec explica, do que conhecer a doutrina dos espíritos que querem se comunicar, espíritos que nada mais são que nós, quando deixamos esse corpo físico. Vamos encerrar, vamos fechar os olhos e elevar o nosso pensamento ao Pai mais uma vez. Vou aumentar um pouquinho a nossa prece, a nossa Ave Maria. Agradecendo ao Pai pela oportunidade bendita da vida e desta existência. A oportunidade de nesta existência estarmos com a nossa máquina orgânica saudável, pois assim aqui estamos, estudando, refletindo, nos apropriando do conhecimento para usarmos para o bem, que nós queiramos usá-lo para o bem. Mestre amigo, tu que veio ser esse modelo de onde podemos chegar, te agradecemos e pedimos que permaneça conosco, como sempre, a nos enviar estes irmãos, o nosso anjo da guarda, os espíritos protetores que tanto nos cuidam e zelam por nós. Fiquem conosco hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.